Meus amigos, muito boa tarde, que bênção e que bom que você está aqui. A gente fica sempre feliz porque tem sempre alguns irmãos aqui colado com a gente, segurando nas nossas mãos, a gente também segurando nas suas, claro, mas a gente junto, adorando, louvando o Senhor, fazendo a obra de Deus, tá? Como tem que ser feita, com excelência, com verdade, a espiritualidade, né, que é o mais importante. Olha, eu queria começar aqui essa programação fazendo uma oração junto com vocês. Se você puder, vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, nesse momento, Senhor, na Tua presença, nós nos colocamos, te agradecendo, ó Deus, por estarmos reunidos aqui juntos. Ó Deus, obrigado por tudo, Pai. Pelas lutas, pelas provas, pelos desafios, pelas vitórias. Sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor que nos prometeu no nome de Jesus. Pai, assim, nós orando ao Senhor, crendo, nos aproximando do Senhor e crendo que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor ouve o nosso clamor e está pronto a nos atender e a responder o nosso chamado, o nosso pedido de socorro, Espírito Santo. Senhor, age e opera na vida dos meus irmãos que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo, que o Senhor esteja trabalhando no coração deles, trabalhando na vida de cada um deles, transformando mais e mais a vida. Pai, nós queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos, como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Nos molde, Senhor, nos remolde da maneira que o Senhor desejar, da maneira que o Senhor quiser, porque nós sabemos, ó Deus, que são as Tuas mãos nos moldando, os Teus caminhos nos guiando, que nós vamos estar no local certo. Não queremos pedir simplesmente uma bênção para o Senhor confirmar as decisões e o querer do nosso coração, mas pedimos a bênção para que o Senhor nos conduza e nos leve ao caminho que o Senhor desejar. Amém, queridos? Eu já vou entrar aqui na mensagem, compartilhar com você uma palavra em nome de Jesus. E olha só, no livro de Lamentações, eu até grifei aqui na minha Bíblia, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. E olha o que diz: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, nosso coração desmaiou e por isso os nossos olhos se escureceram. Olha só que interessante. A gente vê aqui no livro de Lamentações, só vou falar o capítulo aqui, o capítulo 5, tá? O verso 16 e o 17, né? São lamentações de Jeremias, né? E ele fala uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque ele diz, ó, caiu a coroa da nossa cabeça. Ou seja, ele estava falando no plural, né? Quem tem coroa geralmente é o rei, né? A gente aprende isso durante a história, tá? Mas como que todo o povo que ele fala caiu a coroa da nossa, ou seja, uma coroa na cabeça de várias pessoas no plural. Ou seja, isso estava significando aqui que o povo de Deus, um povo eleito e escolhido, Deus chamou para reinar. Deus chamou para exercermos a autoridade. Deus nos chamou para exercermos o domínio. Tá? Isso a gente vai ver lá na criação, né? Quando Deus criou Adão e Deus criou Eva, ele fala, ó, domine vocês sobre os peixes, sobre as aves. Vocês estão aqui para dominar, né? Em outras palavras, para controlar, para guiar o mundo, em outras palavras, né? E depois isso vai se repetir, depois com a vinda de Jesus, né? Depois de passar um tempo, o apóstolo Pedro, ele fala em uma das suas cartas, ó, vós sois geração eleita, sacerdócio real e tudo mais, né? Então, durante toda a história, no sentido natural com Adão, mas também no sentido espiritual, como Pedro diz, nós somos a geração santa e a geração eleita, o povo escolhido do Senhor. Queridos, isso tem uma responsabilidade e um peso muito grande nas nossas vidas e no nosso coração. Você precisa entender que você foi chamado para reinar, você foi chamado para governar sobre a sua própria vida, primeiramente, sobre a tua casa e sobre aos que estão ao seu redor. Mas quando a gente fala governar, né, algumas pessoas se confundem. Quando a gente fala sobre esse assunto, algumas pessoas podem confundir com um certo tipo de autoritarismo, né? Algumas pessoas acham que é como se o mundo estivesse aos seus pés para te servir e fazer as suas vontades. Não é bem assim, tá? Eu não estou falando disso aqui, não. Quando eu falo de uma posição de reino do povo de Deus, é realmente uma posição no sentido espiritual, principalmente, claro, no sentido espiritual,
mas eu falo de uma posição de onde o mundo espiritual, ele, de acordo e em cima do nome de Jesus, ele se sujeita às vontades de Deus de acordo com as direções que Deus coloca no seu coração. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia mesmo diz em Tiago, no livro de Tiago, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu. E orou para que chovesse de novo, e depois de 3 anos e meio voltou a chover. Ou seja, que tipo de autoridade é essa que Elias tinha para fazer parar de chover? Olha só que tamanha fé, mas Tiago mesmo diz que ele era um homem como a gente, sujeito às mesmas paixões e desafios e problemas que a gente, mas ainda assim ele exercia essa posição de autoridade sobre o mundo, de luz desse mundo. É como Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então ele exercia essa autoridade sobre o mundo. É sobre isso que nós estamos falando. Jesus também nos deixou vários exemplos, de acalmando a tempestade, andando sobre as águas. E é claro que ele é Jesus, o maior ser humano, e Deus, claro, mas o maior ser humano como um homem que passou pela terra, mas ele mesmo disse que se nós crêssemos, nós faríamos as mesmas obras e obras até maiores. Olha que interessante a gente entender que você, querendo ou não, eu, querendo ou não, somos chamados para governar e exercer autoridade, tá? E você, querendo ou não, essa coroa foi colocada na sua cabeça quando você aceitou Jesus. Mas olha o que o livro de Lamentações fala aqui pra gente, Caiu essa coroa da nossa cabeça. Ai de nós. Puxa vida. Ele tá falando, ai de nós porque pecamos, Caiu a coroa da nossa cabeça. Então olha só, ele foi bem claro ao dizer que o pecado que fez essa separação foi o pecado que tirou e removeu essa autoridade do povo de Israel nesse período aqui de Jeremias, Foi o pecado que removeu essa autoridade, foi o pecado que tirou a coroa da cabeça deles. Eles não tinham mais voz, eles não tinham mais o domínio sobre as coisas, eles não poderiam mais fazer nada porque tinham pecado, essa coroa caiu. Se a coroa caiu, você já não é mais rei, não está numa posição de governo. Aí ele está falando, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. O 17, aí vem as consequências também, por isso o nosso coração desmaiou e por isso os nossos olhos se escureceram. Então ele diz e mostra pra gente que o coração é como se tivesse desmaiado, E o desmaio é assim, como se, vamos colocar assim, como se estivesse dormindo, Como se você tivesse desacordado, sem ação, sem reação. E olha só que quando a gente perde essa autoridade, perde essa coroa, a gente fica sem ação, sem reação para algumas coisas, É como se o nosso coração tivesse desmaiado. E ele fala depois que por isso os nossos olhos se escureceram. E isso, querendo ou não, afeta também a nossa visão. Tem aquelas pessoas que parece que não conseguem ver as coisas direito, nitidamente, falta sabedoria, falta entendimento, enfim, falta visão. A Bíblia diz que quando Sansão, ele, desprezando seu voto com Deus, ele contou o segredo do seu voto a Dalila, e então cortaram os seus cabelos, a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que os filisteus fizeram foi furar os olhos de Sansão, ou seja, tiraram a sua visão. Queridos, nós estamos falando aqui de uma visão, claro, muito além da natural. Claro que a natural é super mega importante, tá? Mas estou falando da visão espiritual. A partir do momento que a gente deixar de visualizar, deixar de contemplar, deixar de enxergar o que Deus tem para nós, infelizmente, ai de nós, como Jeremias disse. Amados, eu vou encerrar por aqui essa mensagem, mas prometo a você que na sexta que vem, sem ser hoje, a outra, nós vamos falar um pouquinho mais dessa mensagem, tá? No nome de Jesus, se Deus quiser também, é claro. Mas pastor, por que não hoje? Porque hoje nós temos o Congresso das Irmãs, das Mulheres, tá? Hoje nós vamos ter esse Congresso das Mulheres com o tema de boa parte. E hoje as irmãs que vão estar ministrando lá, comandando o culto, tá? Então, se você que é mulher, que é irmã, esteja participando, tá, desse congresso, desse movimento aí das irmãs, tá? Buscando a boa parte, tá bom? Então, hoje elas vão estar no comando, na direção do culto aí. Em nome de Jesus vai ser bênção, tá? Eu inclusive vou estar ministrando também o louvor
com elas lá mais tarde, tá bom? Então por isso que eu vou deixar para semana que vem, para a próxima semana, eu vou estar esclarecendo um pouquinho mais essa mensagem com vocês. Tá certo, meus amados? Mas é isso, tá? Você pode deixar seus comentários aqui sobre a palavra, a respeito da palavra, e a gente agora vai orar, colocando a nossa vida mais uma vez diante do Senhor, intercedendo. Pai querido, mais uma vez diante de Ti, nós oramos agora com base nessa palavra. Pai, nos ajude a manter essa coroa em nossas cabeças, nos ajude a exercer essa autoridade que o Senhor deseja e tanto nos escolheu para exercermos. Senhor, cuide do nosso coração, cuide da nossa visão, da nossa vida. Nós apresentamos e consagramos tudo ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por sempre nos falar ao coração. No nome de Jesus nós te agradecemos. Eu peço ao Senhor também que olhe com carinho e que leia com carinho cada comentário aqui dos nossos irmãos, pedidos de oração, versículos, quantos irmãos são usados pelo Senhor aqui também para compartilhar bênçãos e testemunhos e coisas maravilhosas. Que o Senhor esteja alcançando, abençoando, restaurando, transformando a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus, tá? Conte sempre conosco. Sempre que você precisar, conte conosco no nome de Jesus, tá bom? E hoje à noite nós vamos estar lá, vou estar ministrando louvor, mas as irmãs na direção do culto, tá bom? Vai ser bênção, maravilhoso, esteja com a gente, em nome de Jesus. E na semana que vem nós retomamos com essa mensagem aqui. Tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, tá?